Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui para apresentar o início da unidade 2 do componente curricular Língua Portuguesa Sintaxe 2. Nesse momento, nós vamos começar com o estudo do período composto por subordinação. E nessa unidade 2, nós vamos selecionar duas funções: as orações subordinadas substantivas e as orações subordinadas adjetivas. Eu, lá na apresentação, que já está no SIGA, eu justifico por que eu separei, né, nessa unidade 2 substantivos e adjetivos, porque nós temos também os advérbios, né, então, querendo ou não, nós vamos ter as funções relacionadas ao substantivo, ao adjetivo e ao advérbio. Nessa unidade 2, nós vamos ficar com os dois primeiros, substantivos e adjetivos. Eu aproveito para falar, né, um pouquinho da oficina do período do professor Marcos Maia, da UFRJ, Museu do Índio, em que ele diz que quando se trabalha, né, com as orações subordinadas, nós já temos de ter essa ideia de dependência, já que nós temos uma oração principal, que vai ser sintaticamente a mais importante, e tem de ser também semanticamente a mais importante, porque a subordinada está relacionada a essa oração principal. Nesse primeiro momento, então, eu mostro como que substantivos, lá do período simples, né, então, elementos do sintagma nominal vão se tornar orações no período composto. Então, no primeiro momento, há uma provocação para vocês perceberem. Aí em tela nós temos, né, na primeira coluna, o período simples, a parte de cima, os substantivos, na parte de baixo, em azul, os adjetivos, que se transformam em orações. E daí nós vamos ver que essa relação do período simples, ela vai lá para o período composto, ok? O mais importante agora é saber o seguinte: nós vamos ter de fazer a diferenciação, já que substantivos e adjetivos se tornam oração ou podem se tornar oração, como que se dá essa estrutura? E é justamente isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos, no primeiro momento, mostrar substantivos e adjetivos se tornando orações, mas nós vamos ficar, na primeira parte da unidade, só com as orações subordinadas e substantivas. O que vai marcar as orações subordinadas e substantivas? É a falta, a ausência de um sintagma nominal na oração principal, que será justamente a classificação da oração subordinada substantiva. Nesse exemplo em tela, nós temos as subjetivas, aquelas que fazem a função de sujeito. Então percebam, quando eu tenho ali, é importante, eu tenho verbo de ligação e tenho predicativo do sujeito. Falta-me o sujeito na oração principal. A oração subordinada é justamente o sujeito, vai funcionar como sujeito da oração principal. E aquela velha história, se eu tenho verbo, eu não posso simplesmente dizer que é o sujeito, eu vou ter de chamar de oração. Por isso que vai receber esse nome tão grande aí, ok? Eu coloco aí as três formas. Então, eu tenho no primeiro momento, começando com o verbo de ligação, depois o predicativo do sujeito, e aí a conjunção integrante que, introduzindo, né, a minha subordinação, a subordinada substantiva subjetiva. Num segundo momento, eu tenho aí um verbo, e depois nós vamos ver que vários outros verbos já pedem na própria estrutura uma oração subordinada substantiva subjetiva. O verbo convir, o verbo acontecer, o verbo urgir. Então, nós vamos ter depois esse estudo, né? Vamos ver se é isso mesmo que acontece ou só está lá na gramática e nós acabamos repetindo. E a terceira construção, a construção que é questionada até, a gramática tradicional vai dizer que eu tenho aí uma voz passiva, né? Um verbo transitivo direto, mas eu tenho voz passiva, o espera-se, porque eu posso até transformar em é esperado. Assim como eu tenho lá o é importante, eu poderia dizer simplesmente ali, importa-se. Importa-se que se preste atenção. Como causa certo estranhamento, eu deixei o espera-se,
mas depois nós podemos transformar pelo importa-se. Só para mostrar que esse verbo importar, ali ele pede o sujeito. Se eu tivesse importa-se, eu teria isto é importante, né? Porque esse importa-se eu posso transformar no é importante, ok? Então eu trouxe ali um verbo que normalmente seria objeto direto, que as pessoas até confundem, para mostrar justamente isso. Na disciplina, ao longo da disciplina, nós vamos fazer o estudo da objetiva direta junto com a subjetiva também, para mostrar que, às vezes, essa confusão pode ser evitada quando você vai por partes. Identifica o sujeito da oração principal, depois você vai ver. Se tiver faltando sujeito, já é subjetiva, ok? Então, nós temos ali a oração subordinada substantiva marcada pela falta, pela ausência de um elemento, de um termo na oração principal. Ela, então, a subordinada, completa o que falta na oração principal e ela é introduzida pela conjunção integrante. Então, nós vamos ter duas principais, que e se. O que quando eu tenho certeza e o se para as questões de possibilidade de dúvida. Nas subordinadas adjetivas, que nós vamos deixar mais para o final, agora nós vamos focar nas substantivas, nós vamos ter um outro processo. Por quê? A oração principal da oração subordinada adjetiva está completa, está perfeita. Então, no exemplo que nós temos ali, o filme a que assistimos era trágico. A oração principal é: o filme era trágico. Depois nós temos, se eu fosse separar, assistimos ao filme. Então vejam, esse que ele já não é mais conjunção integrante, não é essa função. Nós temos um pronome relativo. Então vejam, mudou o processo. Substantiva, falta, ausência. Nas adjetivas, eu já vou ter a ideia de retomada. Então vejam que esse que funciona como pronome relativo. Então, ele retoma a palavra que está antes. Então, esse que aqui significa o filme. Por isso que essas duas orações, esses dois períodos simples estão aqui para mostrar o que aconteceu, qual foi esse processo. Então, eu tenho o filme era trágico como oração principal e depois assistimos ao filme. Eu já estou chamando a atenção para duas coisas aqui. O funcionamento do pronome relativo que retoma a palavra anterior, e a palavra está lá na oração principal, por isso que às vezes nós temos de fazer um encaixamento, ok? Para fazer essa retomada. E nós temos também, como processo de produção de textos, a repetição que não ocorre por conta da utilização do pronome relativo. Então, evita-se a repetição, a retomada evita a repetição. Então, quando eu tenho ali, assistimos ao filme, no sentido de ver, presenciar, tem a preposição. Muita gente vai dizer ali, assistimos o filme, né, e vai escrever, assistimos o filme. Hoje nós temos de fazer essa discussão, né, do português brasileiro, a boca do povo, o verbo assistir é totalmente compreensível, com ou sem preposição, mas a gramática normativa vai dizer assistir no sentido de presenciar é ver, e é marcado pela preposição a. Então, é assistir a. Assistir, de dar assistência, de auxiliar, de ajudar, vai ser sem a preposição a. Então, o médico assiste o paciente, né? A enfermeira assiste o médico, não fica só observando, vai dar a assistência. Nossa gramática internalizada está deixando os dois com o mesmo valor. Deixa para o contexto dizer o que é ou o que não é. A gramática normativa pede para que se faça. E como nós vimos na unidade anterior, o manual lá do candidato do Enem, o caderno de redação, pede que se use a norma padrão. Então, querendo ou não, nós temos de mostrar isso para os alunos. Nós vamos enfocar nisso. E aí que nós vamos estudar lá nas subordinadas adjetivas, as relativas, né, que a linguística vai chamar de relativa cortadora, quando era para usar a preposição e nós não usamos. A padrão, que é o uso a partir das preposições,
e a copiadora, que é estigmatizada. É quando eu poderia ter ali alguém dizendo o filme que eu assisti ele, né? Em que o que? Retoma filme, que assisti ele, retoma filme de novo. Então, veja, eu tenho o filme aí 3 vezes em vez de uma só. De duas, né? Uma retomada, eu tenho 2 retomadas. Então, nós vamos dizer que aí eu tenho uma relativa copiadora. E essa copiadora é objeto de estigma. Então, nós temos de fazer essa discussão também. Em relação à classificação, só serão 2. Nós vamos deixar para o final por conta disso. E a questão da pontuação. Uma vem marcada pela vírgula e vai ter um funcionamento parecido com o do aposto, então poderia tirar. Tanto é que eu não coloco aqui agora para não confundir com a positiva, que funciona um pouquinho diferente lá nas substantivas. E a restritiva, que está restringindo, está delimitando esse sentido, tá? Então, as adjetivas, elas têm a palavra-chave retomada, a ideia de retomada, vai fazer a retomada. A oração principal está completa, eu tenho todos os elementos, então não falta nada, não dá para confundir com as substantivas. Ela retoma a subordinada, né? Vai retomar um elemento que está lá na oração principal e vai assumir a função desse elemento. Então, se ela retoma, no caso ali, assistimos ao filme, né? Então, assistimos ao filme, é objeto indireto. Então, vai ter a função que tem lá na anterior, em relação a esse verbo. Então, eu retomei a palavra e eu vou ter de observar a função sintática que assume dentro da oração subordinada. Então, o verbo assistir pede objeto indireto. Por isso que aí eu tenho de classificar lá em cima, naquela oração, a subordinada adjetiva restritiva, em que eu tenho o verbo assistir, que é um verbo transitivo indireto, e o a que vai ter a função de objeto indireto, ok? Veremos isso também depois. Só para vocês terem essa ideia de que não há como confundir orações subordinadas substantivas com orações subordinadas adjetivas, porque as estruturas são bem diferentes. Concordam? Ok. No material eu vou chamar a atenção, então, para a questão da identificação da oração principal, tanto para as substantivas quanto para as adjetivas. Então, vocês precisam saber segmentar. Eu vou chamar a atenção aí para aqueles elementos, estou mostrando aí o material que já está disponível, né? Eu vou dissecar aqueles exemplos que foram utilizados lá, então vou mostrando período simples, período composto, e vou mostrando como se dá isso aí. Vou chamando a atenção para alguns elementos, né, de estrutura, como, por exemplo, nas orações subordinadas substantivas, eu tenho as completivas nominais e as objetivas indiretas, que trazem preposições. Então, novamente, a questão do uso das preposições fará toda a diferença quando eu estiver discutindo a questão da norma padrão, da escrita. Então, querendo ou não, novamente, é aquela história de que a gramática funciona no momento da leitura e da escrita. Não há como separar. E é possível fazer uma reflexão a partir disso. Vejam que eu estou retomando Suassuna. Então, o tempo todo, aquele texto base lá da primeira unidade vai servir para sustentar as reflexões, ok? Eu faço aí uma síntese bem rapidinha, né? Que nós vamos ter aí para as substantivas, porque nós vamos fazer o foco agora, nesse primeiro momento, nas substantivas. Mas até o final de semana nós já vamos trabalhar com as adjetivas também, tá? Eu focarei as substantivas para que ninguém se desespere. Vocês sabem que são 6, né? E nós teremos ali na estrutura uma oração principal, em que falta um termo, os termos lá em azul, então se estiver faltando o sujeito, ela vai ser subjetiva, se falta o predicativo, ela vai ser predicativa, se falta o objeto direto, vai ser objetiva direta, se falta o complemento nominal, vai ser completiva nominal. E nós temos também, lá no material que eu mandei, até inclusive por isso que eu tinha falado para a Amanda da outra vez, né?
era um material que eu tinha separado para discutir, porque aborda a oração agentiva da passiva, em que eu tenho o agente da passiva também, que não é reconhecido pela NGB, mas nós temos algumas orações que precisam ser classificadas, né? No segundo momento, a ideia da conjunção integrante. Então, o que, quando eu tenho certeza, né? E o se, quando eu tenho dúvida, quando eu acho que é possibilidade, e raramente nós vamos ter algumas com pronomes relativos, mas vai ser diferente lá do uso das adjetivas. Por isso que eu deixei bem separado, que nós vamos trabalhar tudo isso, tá? E no caso do aposto, eu deixei o aposto ali em verde embaixo, por quê? Eu vou ter também uma oração principal que possa estar completa, mas tenha um elemento, um termo genérico, uma palavra genérica, cujo sentido não tenha sido explicitado. Aí chega a positiva para dar essa completude no sentido, essa explicitação no sentido. Então, quando eu tenho palavras como coisa, negócio, ou mesmo o pronome isto, né? Isto, isso. O professor disse isso, que não queria ninguém com dúvida. Mas que não queria ninguém com dúvida está esclarecendo qual era o isto da oração principal, ok? Então, não é preciso ter medo, nós iremos com certa calma. E, ao contrário lá do material, o material da UFS separa em dois grupos. As orações subordinadas substantivas subjetivas, objetivas diretas e objetivas indiretas, numa primeira abordagem, e na segunda abordagem, a predicativa, a completiva nominal, a agentiva da passiva, que daí vai fazer o agente da passiva, né? E a positiva, num segundo momento. Eu sempre sugiro o seguinte: vamos estudar por pares, observando em que se parece e em que se diferem. Eu sugiro, então, no primeiro momento, observar a subjetiva e a predicativa com relação ao uso do verbo de ligação. A subjetiva e a objetiva direta. Quando eu não tenho verbo de ligação, mas a estrutura é muito parecida. A questão lá do verbo importa que ou importa-se que, né? Que daí as pessoas podem, ou o espera-se que, e espero que. Então, como as estruturas são parecidas, eu jogo a subjetiva e a objetiva juntas para mostrar essa diferenciação. Por conta do uso da preposição, nós temos de observar as objetivas indiretas e completivas nominais, correto? Então, eu tenho aí 3 pares em estudo. E é claro, por último, fica ali a estrutura que não causa muita confusão, que é a estrutura da positiva. Por quê? Porque a primeira oração está completa. O que não está completo é o sentido. Então, essa ideia de incompletude é por conta do termo genérico que precisa de explicitação, ok? Então, nesse primeiro momento, nós vamos fazer isso. É claro que eu vou continuar fazendo as provocações para vocês, para nós pensarmos também na educação básica, seja no ensino fundamental, seja no médio, para nós pensarmos as atividades de produção de textos, em que eu tenha um período simples que possa ser transformado em período composto, um período composto que possa ser transformado em período simples. Vocês vão ler lá a citação do Marcos Maia e vão entender do que eu estou falando, né? Porque ele vai dizer que é preciso que haja esse trabalho, esse jogo, é preciso trabalhar com o mecanismo, é ver como funciona, ok? E aí eu trago essa provocação que saiu no jornal do dia 29, né? Não está aí a data, mas está na Agência Brasil, estava patrocinado, e é em relação ao dia de combate ao fumo. Então vejam vocês aí, nós temos uma imagem bem forte, né? A propaganda de cigarro foi banida da televisão brasileira há um tempo já, mas aí tem uma imagem de um fumante, ou de uma fumante, né? Nós não sabemos como o enfoque é a adolescência, então não sei até que ponto, né? Aparece aí um rosto imberbe, e nós temos os dizeres, né? Dia de combate ao fumo,
especialistas pedem atenção a adolescentes. Então, como esses especialistas pedem atenção a adolescentes, o ideal seria fazer um período composto, né? Eles estão pedindo que se preste atenção aos adolescentes, eles estão pedindo que os adolescentes fiquem atentos. Então, a produção de um período composto pode ajudar nisso. É claro, eu fiz ali essa jogada para mostrar para vocês que para eu ter um período composto, então, uma oração subordinada substantiva, eu preciso ter a oração principal, e aí nós temos, né, especialistas pedem, quem pede, pede alguma coisa. Lá em cima era atenção a adolescentes. Aqui nós podemos transformar em oração, então especialistas pedem oração principal. O que falta a oração principal? Eu tenho sujeito, especialistas, eu tenho um verbo transitivo direto, pedem, mas eu não tenho objeto direto. Então vai ser objetiva direto, correto? Mas eu tenho ali, olha quantas formas. Que seja dada atenção a adolescentes, ou seja, os pais, os professores, têm que prestar atenção no que os adolescentes estão fazendo. Que se dê atenção a adolescentes, aí eu tenho o verbo dar, né? E que haja atenção a adolescentes. Então, essa brincadeira, esse fazer, vai responder àquela provocação que o Marcos Maia faz na citação, de que o redator vai escolhendo os sentidos, eu posso moldar. Não que isso não ocorra nas coordenadas, mas com as orações subordinadas, isso fica mais evidente. Por quê? Porque você tem de escolher uma como oração principal, tá? E essa escolha já faz a diferença. Eu queria fazer uma apresentação curta, acabei fazendo a apresentação bem longa, já deixei ali alguns vídeos. Se na primeira unidade eu trouxe o professor Nosland, agora eu trouxe um outro professor. Vocês vão ver que ele é bem jovem, há algumas coisas que eu questiono no vídeo, mas eu repito novamente. É só quem grava que entende esse processo todo de preparação para as gravações do vídeo, tá? Aproveitem, estudem bastante, perguntem, utilizem os momentos de plantão, se precisarem, conversem com os colegas, vamos fazer as trocas, ok? A avaliação vai ser ainda lá no fórum, mas vai ser um pouquinho diferente, eu já vou dar as instruções da avaliação. Vamos primeiro fazer esse trabalho de escuta, de diálogo, de uso das estruturas sintáticas, e vamos vendo essas possibilidades de pensar como que esse conteúdo, né, as orações subordinadas substantivas e as adjetivas depois, são cobradas lá no ensino fundamental e médio. São cobradas, por exemplo, nas avaliações, né? Será que é só a classificação? Nós vamos dar uma olhadinha nisso e vamos daí usar o fórum para fazer essas discussões, ok? Vou deixar um pouquinho mais de tempo para o fórum. Vocês vendo que eu já mudei a data de fechamento da disciplina para o dia 9 de setembro. Então, nós vamos trabalhar bastante, tá? E faremos também atividades. Então, agora, nós vamos ter muito mais atividades, porque é preciso entender esse mecanismo de diferenciar uma estrutura da outra, ok? Estou à disposição e ansioso para saber como que vocês vão receber essa unidade. Até mais, bons estudos.